A Torre de Babel e os dias atuais. O mundo está caminhando para um novo Babel? A história da Torre de Babel, descrita em Gênesis 11, versículo 1 a 9, não é apenas um evento isolado do passado, mas um alerta profético para os dias atuais. Esse relato bíblico apresenta um momento em que a humanidade, em unidade total, tentou se exaltar acima de Deus, resultando em um julgamento divino. Hoje vemos paralelos diretos com essa história nos eventos modernos. Globalização, unificação linguística, avanços tecnológicos e um crescente espírito de rebeldia contra Deus. A humanidade tem repetido esse erro ao longo da história, tentando estabelecer uma ordem mundial independente de Deus. No entanto, as profecias bíblicas indicam que essa tentativa levará a um colapso, assim como ocorreu em Babel. O contexto bíblico. O que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel foi construída pelos descendentes de Noé em um esforço para alcançar o céu e tornar-se independentes de Deus. O versículo-chave é: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. Gênesis 11, 1. Os homens disseram: Vamos edificar para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Gênesis 11, 4. Essa construção simbolizava a tentativa do homem de estabelecer sua própria ordem mundial sem a necessidade de Deus. Como resposta, Deus confundiu suas línguas e espalhou a humanidade por toda a terra. Mas será que estamos vendo um novo Babel surgir em nosso tempo? A busca pela unidade global e o governo mundial, a rebeldia da humanidade contra Deus. Desde a antiguidade, a humanidade tem tentado se unir para estabelecer um domínio próprio, ignorando Deus como soberano. O que aconteceu em Babel é apenas um reflexo do que está acontecendo agora em uma escala muito maior. Realidade atual: a busca por um governo único. Hoje vemos a globalização aproximando as nações como nunca antes. Organizações como a ONU, Organização das Nações Unidas, a União Europeia e outras iniciativas internacionais promovem um mundo sem fronteiras, onde todas as nações cooperam. A ideia de um governo mundial tem sido cada vez mais debatida, especialmente em tempos de crises globais. Além disso, a digitalização econômica e o avanço da inteligência artificial estão tornando essa centralização ainda mais possível. Essa profecia está relacionada no livro Apocalipse e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. A Bíblia profetiza que nos últimos dias surgirá um governo mundial liderado pelo Anticristo, que dominará todas as nações. A busca por unidade política e econômica global pode ser um prenúncio desse governo profetizado. O avanço da tecnologia e a construção de uma nova torre, a Torre de Babel, representava o auge do conhecimento e tecnologia da época. Hoje a humanidade está construindo novas torres de Babel, como inteligência artificial e avanços científicos revolucionários. Exploração espacial, incluindo planos para colonizar Marte. Transhumanismo, que busca modificar a genética humana para alcançar imortalidade. Controle total das informações através da internet e redes de comunicação global. Realidade atual, o avanço tecnológico como meio de independência de Deus. Os avanços tecnológicos modernos são incríveis, mas muitos cientistas e líderes querem excluir Deus completamente. Assim como em Babel, o homem moderno acredita que pode alcançar o céu por seus próprios esforços. Essa rejeição de Deus e a tentativa de autossuficiência são características marcantes dos últimos tempos. Essa profecia está relacionada no livro de Daniel. E a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. A profecia de Daniel sugere que, no fim dos tempos, o conhecimento humano crescerá exponencialmente, algo que estamos vendo claramente. A unificação das línguas e a cultura global. Então confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a língua do outro. Gênesis 11:7. Na cidade de Babel, Deus separou os povos confundindo suas línguas. Hoje, com o avanço da tecnologia, as barreiras linguísticas estão desaparecendo. Realidade atual. O mundo está voltando a falar uma só língua. O inglês se tornou a língua universal do comércio
da ciência e da tecnologia. A tradução automática da IA permite que qualquer pessoa entenda qualquer idioma instantaneamente. A internet e a cultura global estão uniformizando os costumes das nações. Essa profecia está relacionada no livro Apocalipse. E deu-se-lhe uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Apocalipse 13:5. A ascensão de uma nova Babilônia moderna. Caiu a grande Babilônia, que embriagou todas as nações. Apocalipse 18, 2-3. A Torre de Babel ficava na região que depois se tornou Babilônia, um império que representava rebeldia contra Deus. No fim dos tempos, a Babilônia espiritual será um sistema político, econômico e religioso que controlará o mundo inteiro. Pentecostes, a resposta de Deus para um mundo dividido. Todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Atos 2:11. O Pentecostes foi um evento extraordinário registrado no livro de Atos, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e lhes concedeu a capacidade de falar em diversas línguas. Esse milagre permitiu que pessoas de diferentes nações ouvissem a mensagem do Evangelho em sua própria língua, independentemente de sua origem. Esse acontecimento não foi apenas um sinal do poder divino, mas também uma reversão temporária da confusão causada em Babel. Enquanto em Babel Deus confundiu as línguas para dispersar a humanidade e impedir sua rebelião, no Pentecostes ele trouxe unidade espiritual através do Espírito Santo. Essa unidade, no entanto, não era baseada na soberba humana, mas na exaltação de Deus e na pregação da salvação em Cristo. A verdadeira unidade, portanto, não está em um governo mundial ou em um sistema humano unificado, mas na submissão a Deus e à sua verdade. Essa profecia está relacionada no livro de Zacarias. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14:9. Essa profecia aponta para o futuro reino de Deus, onde todas as nações estarão sob a autoridade de Cristo. Diferente da tentativa humana de criar um governo global independente de Deus, o reino de Deus será estabelecido pelo próprio Senhor, trazendo verdadeira paz e justiça. Conclusão: em qual reino você está? A Bíblia nos ensina que todos os reinos humanos que se levantam contra Deus estão destinados à queda. Assim como Babel foi destruída, esse sistema também será desfeito, e somente o reino de Deus permanecerá para sempre. O verdadeiro futuro não está em um governo global humano, mas no reinado de Cristo sobre toda a terra. A única verdadeira esperança está em Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. Entregue sua vida a Ele, confie em sua palavra e prepare-se para o reino vindouro. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam a verdade. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.